A gente é muito acostumado a ver as coisas acontecerem de um jeito e simplesmente aceitar, né? A gente é muito acostumado a não questionar as coisas. E quando a gente começa a questionar as coisas, as pessoas começam a nos olhar de uma maneira diferente. Na verdade, a gente está apenas tentando entender o que a gente está fazendo aqui e se a gente está realmente no caminho certo. Uma das coisas que mais bugou a minha cabeça nesses dias foi eu escutar que eu não posso trocar a ordem das coisas. Foi escutar que eu tinha que aceitar a posição que eu estava e que eu jamais poderia mudar. Né? Então, escutar sobre as duas leis, a lei do pertencimento e a lei da ordem da constelação familiar, me deu uma bugada. Né? Eu fiquei alguns dias pensando que a gente é muito acostumado a ver as coisas acontecerem de um jeito e simplesmente aceitar. Né? A gente é muito acostumado a não questionar as coisas. E quando a gente começa a questionar as coisas, as pessoas começam a nos olhar de uma maneira diferente, julgando, achando que a gente está fazendo o caminho errado, que a gente está desrespeitando. E não é. Na realidade, a gente está apenas tentando entender o que a gente está fazendo aqui e se a gente está realmente no caminho certo. Né? Então, dentro, por exemplo, de um relacionamento, é preciso entender e respeitar que cada um tem o seu espaço, né? Que eu pertenço a esse quadrado e que eu não preciso entrar no outro quadrado, né? No quadrado do outro. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo aula de dança com um amigo, que hoje virou um amigo na realidade. Na época ele era apenas o primo de uma colega de sala, faz muito tempo isso. E aí a gente estava aprendendo aquela coreografia do Dirty Dance, ritmo quente, e aí ele dizia, esse é o seu espaço e esse é o espaço do outro. Não ultrapasse, apenas respeite. Vocês vão bailar juntos, vocês vão dançar juntos, mas cada um tem o seu espaço. Então, se a gente for olhar hoje, é exatamente isso. Né? A lei do pertencimento, ela se conecta muito com a lei da ordem, né? Da constelação familiar. Porque quando a gente entende a que quadrado a gente pertence, a gente também entende a ordem que esses quadrados estão. Né? Então, trazendo, por exemplo, para um relacionamento, o meu cônjuge, ele pertence a um quadrado e eu pertenço a outro quadrado. E linkando até com as 5 linguagens do amor, né? É muito importante a gente entender isso. Por isso que eu digo que o autoconhecimento é a chave de tudo. Quando a gente começa a entender o autoconhecimento, a gente começa a entender o outro. Quando a gente se conhece, a gente conhece o outro. Então é muito importante isso. É de suma importância a gente compreender, respeitar, aceitar, conhecer a nós e o outro. Né? É importante que eu saiba, é necessário que eu saiba a minha ordem, em qual ordem eu estou. Não é um em cima do outro, mas de repente qual lado eu estou da moeda. Né? Então, quando a gente pensa de repente, às vezes numa ordem, a gente pode estar se equivocando no sentido de eu estou acima dele. Não, ninguém está acima de ninguém, eu estou ao lado dele. Né? Eu estou ao lado da minha filha, eu estou ao lado do meu cônjuge. Né? E eu preciso entender essa ordem, preciso entender que cada um tem o seu quadrado e que cada um tem a sua ordem. Então, pensando nisso, né, eu até deixo, de repente, para você entender um pouco estudar um pouco sobre as 5 linguagens do amor e de repente hoje usar dela, né? Qual a linguagem do amor é do seu cônjuge, qual é a sua linguagem do amor. E numa época que eu fazia processo de coaching, que eu era coach no caso, o meu coaching, né, o meu mentor, ele falava muito sobre isso. Para que você possa ser correspondida, você precisa abrir mão de algumas coisas, a gente sempre abre mão, né, de muita coisa, mas a gente precisa abrir mão de algumas coisas, a gente precisa respeitar o outro, respeitar a linguagem do amor do outro e fazer.
Por mais que às vezes você fique chateada, só eu faço. Mas quando você começa a fazer o que o outro deseja, isso gera uma reciprocidade e ele vai querer te agradecer por isso. E para ele te agradecer, ele vai fazer exatamente o que você quer. E se ele não souber o que fazer, ele vai te perguntar. E aí é o momento em que você vai realmente ter prosperidade dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. É um bom momento para tudo isso.